Lula planejava convidar o ditador venezuelano Nicolás Maduro para sua posse. No entanto, os planos do petista devem ser frustrados por uma ação tomada pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o jornal O Globo, uma portaria assinada por Bolsonaro em 2019 impede Maduro de entrar no Brasil. Isso porque a portaria interministerial número 7, de 19 de agosto de 2019, diz que a ditadura venezuelana contraria princípios e objetivos da Constituição Federal, atentando contra a democracia, a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos, proibindo o ingresso no Brasil de qualquer alto funcionário do regime. Para Nicolás Maduro entrar no país, o atual governo teria que tirar o seu nome dessa lista. José Maria Trindade gostaria de escutá-lo. Então, para que o desejo de Lula fosse atendido, o presidente Jair Bolsonaro precisaria revogar essa medida, esse decreto. Alguma chance disso acontecer? Por enquanto, não. Olha, Daniel, o presidente Jair Bolsonaro está cumprindo a lei, né, sobre a transição. Nada mais do que a lei. Em outras oportunidades, até houve um entendimento maior. Mas o próprio Lula não dá o primeiro gesto, não faz o primeiro gesto de se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, rapidamente teve um cumprimento com o presidente Jair Bolsonaro quando ele foi ao Palácio do Planalto, mas nada de reunião para acertar rumos, nada disso ainda, né? Ainda há tensões na transição. Houve nos últimos dias uma evolução muito grande de diálogo entre o grupo da transição e setores estratégicos do governo, como comandantes militares e setores da área de segurança, né? Mas não há um entendimento e, portanto, está sendo cumprida a lei da transição. O presidente Jair Bolsonaro determinou a cooperação, os ministros montaram grupos específicos para fornecer ao grupo de transição dados sobre projetos, verbas, né, e material humano que se tem em cada setor para a elaboração desta esplanada dos ministérios esticada, que deve passar de 33 ministérios. Hoje são 23 ministérios, né? Mas é esta configuração. Para publicar atos para o futuro governo, isso já aconteceu, né? Para publicar um ato, para mudar uma determinação de governo, ainda não há este entendimento. Não há nem sequer um acerto ou uma determinação de como será a transmissão de faixa. Se o presidente Jair Bolsonaro vai simplesmente deixar Brasília, né, e não fazer a transmissão de faixa. Isso ainda não está completamente determinado. Neste caso específico da Venezuela, o presidente Jair Bolsonaro, ele reconheceu o Guaidó como presidente da Venezuela. E o Maduro é uma figura não grata aqui. As autoridades e os embaixadores venezuelanos não têm acesso ao Brasil e, portanto, para mudar essa situação, só mesmo um decreto do próprio presidente Jair Bolsonaro desfazendo essa situação, o que eu acho pouco provável que isso aconteça. Agora, o que o presidente eleito pode fazer é marcar uma reunião uma semana depois com o presidente venezuelano, que então viria ao Brasil cumprimentá-lo, mas não na posse, porque não há tempo. A posse é no dia 1º de janeiro. E até o dia 31, quem comanda o Diário Oficial é o presidente Jair Bolsonaro. Pois é, agora, Coronel Gerson Gomes, também sua análise, 2 minutos e meio, a possibilidade de Nicolás Maduro participar da posse no dia 1º. Pouco provável, né, Coronel? Pouco provável porque ele é o ditador da Venezuela, ele não é o presidente da Venezuela, pelo menos até o dia 31 de dezembro. É importante que nós historiemos e lembremos que mais de 6 milhões de venezuelanos hoje estão na diáspora, estão longe da sua terra, longe das suas posses. Muitos perderam todas as suas propriedades, seus negócios, abandonaram a Venezuela por causa do regime de Chávez e depois do seu sucessor Maduro, que se mantém na Venezuela em um regime ditatorial.
Isso tem que ser dito com todas as letras e com vagar, porque é interessante que essa será uma das grandes mudanças das relações internacionais prometidas pelo possivelmente presidente do Brasil a partir do dia 1º de janeiro. Caso ele de fato seja diplomado no dia 12 e caso de fato tome posse no dia 1º. E essa diferença, ela tem repercussões em todo o nosso entorno geopolítico. Porque, veja bem, no Brasil hoje não existe praticamente nenhum estado da federação em que não tenhamos venezuelanos exilados, refugiados da Venezuela morando dentro do Brasil. Já entraram na nossa fronteira norte ali do estado de Roraima, ali na cidade de Pacaraima, indo para Boa Vista, mais de 750 mil venezuelanos. E desses, já muitos foram interiorizados. A gente usa esse termo interiorizado porque, por questões geográficas, essas pessoas ficam presas ali no estado de Roraima, algumas vão a pé até Manaus, por incrível que pareça, vão a pé até Manaus, mas não conseguem sair de Manaus se não for por meio aéreo ou mesmo pegando uma embarcação para Belém e depois também se deslocando ou por rodovia ou meio aéreo. Então, foi montada a Operação Acolhida. Hoje, nós já temos mais de 200 mil venezuelanos com residência temporária no Brasil. E desses, mais de 80 mil, aproximadamente de 50 a 80 mil, estão no processo de reconhecimento como refugiados, mais de 50 já conseguiram, e essa situação só vem se agravando nos últimos anos. Como tapar o sol com a peneira? Como, de repente, com a simples mudança de um presidente, essa situação na Venezuela será olhada de outra maneira? Bom, haverá uma série de leituras sendo divulgadas. Não podemos esquecer que, durante o governo do PT, foi feita uma manobra para retirar o Paraguai do Mercosul e introduzir a Venezuela no Mercosul. Essa operação foi desfeita. E no governo Temer, é bom que se diga, quem estava no Ministério das Relações Exteriores era o PSDB. E o PSDB foi que tomou essa atitude de alinhar ao Brasil, junto com os outros países, entre Estados Unidos, vários países europeus, de reconhecer que o presidente legítimo era Juan Guaidó e que Maduro era um ditador. Essa situação parece que está mudando. A geopolítica é o campo da hipocrisia, é o campo da dificuldade de nós entendermos preto e branco. Há muito cinza, há muitos tons de cinza. E nesse momento agora, por incrível que pareça, os Estados Unidos estão se reaproximando de Maduro por causa da questão petrolífera. A França já tomou iniciativa, inclusive lá na COP27, de se aproximar de Maduro e já tentar articular uma mudança no cenário geopolítico e, portanto, é provável sim que nós tenhamos o ditador Maduro sendo considerado a partir de 1º de janeiro o presidente da Venezuela.